Sri Radharana Bihari Jyoti Saman Bhakti Pradhan Kesar Bhakti Gopadi Bhakti Gurvar Bhakti Harinam Sankirtan Nittan Bhaktiman. Fico muito feliz de estar aqui recebendo o Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj, meus pais, na casa dos meus pais aqui, porque é uma grande fortuna, né, você poder receber um Vaishnava, um devoto do Senhor, alguém que está completamente dedicado a servir a Deus, né, e ensinar as outras pessoas a servir a Deus, né. Esse é o propósito do Vaishnava. Ele está sempre engajando todos em serviço a Deus, né? Porque nossa real natureza é nós somos servos de Deus, né? Isso que as Escrituras dizem, nós somos servos de Deus. Então, o que quer que nós estejamos fazendo que não servindo a Deus, nós não estamos realizando nosso propósito. Nosso propósito é servir a Deus. Agora nós estamos identificados com esse corpo e nós temos várias outras atividades, diversas outras atividades, mas quando que a gente está concentrado em servir Deus? Que tempo que a gente reserva para Deus no nosso dia, né? E os Vaishnavas, eles estão aqui para nos lembrar disso. Nós somos servos de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Sempre, 24 horas, na verdade, nós deveríamos estar lembrando de Deus, né? E tentando servi-lo. E para nossa boa fortuna não só dos meus pais, e de todos aqui também, nós viemos aqui hoje, certamente não por acaso, nós estamos aqui. As Escrituras também falam que quando a gente encontra um Vaishnava, é muito bom. Por quê? Porque nós estamos muito próximos de sair do ciclo de nascimentos e mortes Sansara, né? Isso quer dizer que nós estamos muito próximos a atingir nossa meta espiritual. A gente está vagando por esse universo material por vidas e vidas, né? E nesse ciclo de nascimento e morte, seguindo nosso karma, a gente gera karma e a gente usufrui do karma bom que a gente gerou e a gente sofre pelo karma bom que a gente gerou. E esse ciclo é um ciclo interminável, a não ser que um Vaishnava, né, alguém que conhece Deus, né, ele nos instrua, nos diga, você deve seguir esse caminho. E aí, se a gente aceita as instruções do Vaishnava aqui, quem é o Vaishnava? Aquela pessoa que tem conhecimento sobre Deus, tem conhecimento sobre as Escrituras Sagradas e ele segue um mestre espiritual, né? E Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele tem vindo aqui ao Brasil há 15 anos, né? 14 anos, e nós somos muito afortunados por isso. E ele é discípulo de Sripad Bhaktivedanta Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que são devotos puros, né? E ele vem de uma linha de sucessão discipular incrível, assim, esse ensinamento que é passado de mestre para discípulo desde do próprio Krishna, né? É uma linha ininterrupta. Esse conhecimento vem sendo trazido por uma linha ininterrupta, né? E não só o conhecimento, mas o sentimento também, né? Então a gente deve aproveitar essa oportunidade e entregar os nossos ouvidos, né, para que a gente possa ouvir essas instruções maravilhosas, né, de Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj,
que essas instruções que são trazidas do próprio Krishna, né? E agora vão ser manifestadas por Bhaktivinoda Maharaj, e a gente vai deixar nosso ouvido bem aberto e nosso coração bem aberto também, né? Porque se a gente fizer isso, nossa vida vai ser bem sucedida. Gaur Premanande Hribo, Ram Chapat Parveshari Prasindu Chapatanam Hribo Krishna Gurave Gaurajandraya Radhika Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vanchakalpadurvascha Kripa Sindhu Vaivaccha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my spiritual master, Srimad Bhaktivedanta Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Sati Srimad Bhaktivedanta Sri Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Nitya Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and meditation. Primeiramente, o Bhaktivedanta Maharaj oferece suas mais humildes e respeitosas reverências ao seu próprio mestre espiritual, Nitya-lila Pravishta, Om Vishnupad Ashtotara Sati, chamado Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj, e ao mesmo tempo a Srimad Bhaktivedanta Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj também oferece as mais humildes e respeitosas reverências a Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis, todos os devotos aqui presentes. Ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências. I want to speak few words because tomorrow again also I will in the morning or 5. Então vou falar algumas poucas palavras porque amanhã bem cedo, né? A gente tem que continuar a nossa viagem. Just to try to understand, this human life is very, very rare. Então, por favor, tentem compreender. Essa vida humana é muito rara. Again and again, our scriptures, spiritual master, even Shastra, Guru, Varga, all are speaking same word. This human body is very, very rare. That's because Sudhur Labha. Os nossos mestres espirituais, eles repetidas vezes mencionam isso, e as escrituras também. Essa vida humana é muito rara, Sudurlabha. Sudurlabha means after 8.4 billion pieces, then Lord mercifully gives us this human body. E o que esse Sudurlabha quer dizer? Depois de passarmos por 4 bilhões e 400 milhões de espécies, nós recebemos esse corpo humano. Isso é muito raro. So, there are no chance again we will get back the human body or not. Então não existe nenhuma garantia de que nós iremos receber novamente um corpo humano na próxima vida. If you lose this opportunity to perform bhajan sadhana to Krishna, then next birth Krishna will not give the human body. Se você perde a oportunidade de, com essa vida humana, nesse corpo, adorar Radha e Krishna, Krishna não vai, talvez não vai te dar um corpo humano na próxima vida. Srimad Bhagavatam gives evidence. We read Srimad Bhagavatam also explain this, the human body is very rare.
don't lose this opportunity, because only the human body you can do bhajan sadhana to Krishna and attend to the Lord. E o Srimad Bhagavatam também evidencia isso. No Srimad Bhagavatam isso também está dito que esse corpo humano é muito raro, então não percam essa oportunidade de adorarem o Senhor com este corpo, porque só com esse corpo humano é possível adorar, fazer práticas espirituais e alcançar o Senhor. Bharat Maharaj, he performed bhajan sadhana, but he attached with the deer, then his 3 lives, and wasted. Bharat Maharaj, um grande rei, ele era um devoto puro, né? Um devoto muito avançado, mas ele se apegou a um veadinho, um veado, né? Uma corça, e por causa disso ele teve que nascer mais 3 vezes para alcançar o Senhor. Understand? When he became deer, he cannot do bhajan sadhana, he cannot associate with sadhu. Then deer birth, faith. Then by the conscious mercy of Krishna also gave him, after deer birth, deer body, then he got human body. That is called Jada Bharat. E porque ele era apegado a esse veado, quando ele morreu na próxima vida, ele recebeu o corpo de um veado. E com aquele corpo ele não conseguia praticar sadhana, bhajana, práticas espirituais. E aí, quando ele abandonou esse corpo de veado, na outra vida ele recebeu um corpo de humano pela misericórdia do Senhor, e esse é Jada Bharat. And that time he promised, this life I will not to do anything. Just I always absorb, remembering to Krishna. Então, quando ele veio como Jada Bharat, ele prometeu, dessa vez eu não vou perder essa oportunidade, eu vou adorar, eu vou me absorver completamente em adorar o Senhor e vou alcançar o Senhor. So once King Rahugan, he was going to listen Harikatha from Kapildev. Certa vez o rei Rahugan, ele foi ouvir Harikatha de Kapila Deva. And he was sitting on the palanquin, then his 6 bearers carried his palanquin. E ele estava sentado assim num palanquim com 6 servos levando ele. Then on the way, one bearer, he became sick. E no caminho, um daqueles carregadores, ele ficou doente, ele adoeceu. You become sick or not? A gente fica In doente, the né? same way, Da mesma forma. one his bearer become sick. Da mesma forma, um desses carregadores dele ficou doente, um dos servos ficou doente. So, king ordered, you can see anywhere, any person here, and engaged to carry on my this, because I am king. E aí o rei falou assim, então vocês podem buscar qualquer pessoa que seja capaz de substituir, ou carregar, e porque eu tenho que andar no palanquim, né? Eu sou um rei. So King Rahugan personally saw Jada Bharat Maharaj was sitting one place. Then he told, you come and carry the palanquin of Rahugan. Então, Rahugan, esse rei, ele viu Jada Bharat sentado em um local e ele disse, ei, você, venha, você pode carregar. Bharat Maharaj is Mahabhagavatam Mahabhagavat, absorbed in Krishna Lila. So they gave him, he was carried. Então, Bharat Maharaj, Jada Bharat, ele é um devoto puro do Senhor, um Tama Mahabhagavat, né? Ele é um devoto muito, muito avançado. E ele está sempre absorto nos passatempos do Senhor, de Radha Krishna. E ele foi até lá e carregou. Uttam Bhagavat means he looks everywhere, he Istadev, worshiping deities. And all the living entities worship his Istadev according to his
own mood. O que quer dizer que ele é um Uttama Mahabhagavata? Quer dizer que tudo que ele olha, ele pensa, ele está servindo a minha deidade adorável. E ele vê a deidade adorável dele em todos os locais. Ele vê Deus em todos os locais. Sarva Bhutesu Japase Bhagavad Bhava Atman. Bhagavad Atman is a Bhagavata Uttam. Uttam Bhagavat means he looks everywhere. Yesterday, resides in the heart of the living. And all the living entities such yesterday according to Purnam. Então, porque esse Mahabhagavata, o Uttama Mahabhagavata, o devoto mais avançado, ele, para onde ele olha, em todos os corações de todas as entidades vivas, ele vê a sua própria deidade adorável e ele vê, ele está servindo a minha deidade adorável no meu próprio humor. Ele vê como se todos estivessem servindo em seu próprio humor. Then Bharat Maharaj, he saw that small ants running here. Then go also Paramatma one. So how possible he will kill that small ant? E aí, Bharat Maharaj, ele estava carregando, né, o palanquim, mas ele viu umas formigas passando ali. E ele, no coração de cada formiguinha, ele via o seu Paramatma, Deus, estava localizado ali. Então, ele não poderia pisar em cima de uma formiga e matá-la, né? Then he stepped here and there, so Palanki also rocking. E aí ele andou assim, meio zigue-zague, para não pisar em cima de uma formiga, e o palanquim começou a balançar. So when the Palanki was sitting and rocking, then King Raghugan, he became very angry. Então, quando o rei percebeu, ele estava no palanquim, quando ele percebeu que please you come this side. Very good. Prabhu, you come this side. This side. Sit here. Why you bring me? Então, quando o rei percebeu que o palanquim estava tremendo, né, se mexendo muito, ele ficou bravo com Jadbharat. Then King Raghugan, he taunting, teaching words to Bharat Maharaj. E ele then King is taunting words, teaching words. Raghugan King, he also teaching words to Bharat. E aí o rei ele provocou, ele falou algumas palavras provocadoras para Bharat Maharaj. What the teaching words? Quais foram as palavras que ele falou? Oh, you are very skinny. Ele disse: você é muito magrinho. Bharat Maharaj's body is very big body, as like him. Mas King told, oh, you are very skinny. Então, o corpo de Jadbharat Maharaj era bem grande, assim como o Durama canta, né? Bravo. Mas ele falou essas palavras provocando ele, assim: você é muito magrinho, você é muito fraquinho. Then again told, oh, do you know who am I? I am king. E aí ele falou assim: você sabe quem eu sou? Eu sou o rei. So I can give heavy punishment to you. E eu posso punir você severamente. In this way, King Raghugan, he used many harsh words and teaching words to him. E aí o rei Raghugan, ele usou essas palavras assim bem provocando, né, Jadbharat. So now this first time. Então, This is the first time Bharat Maharaj now is opening his mouth. E aí, pela primeira vez,
Bharat Maharaj, Jat Bharat, ele abriu sua boca. Primeira vez que ele falou. Everybody thought he was completely dumb. Yeah? Todo mundo pensava que ele era mudo, porque ele nunca havia falado. But actually he was not dumb. Mas ele não era mudo. Yeah? Uttam Bhagavat already absorbed in Krishna Lila. É porque um Uttam Mahabhagavata, um devoto muito avançado assim como ele sempre está absorto em Krishna Lila, os So passatempos Bharat de Maharaj, Krishna. now he told to King Rahugan, Então Bharat Maharaj, o que ele falou para o rei Rahugan? Rahugani tattvasaja chena chejja nirvapana digriyadava na chandasaniva jalagni surjai bina mahato padurajo abhisekam. Bharat Maharaj, first he asked, hey King Rahugan, tell to me, who is king? Who will give punishment to whom? Ele falou assim para o rei: Ei, Rahugan, quem é o rei e quem vai punir quem? Who is king? Your body is king or your soul is king? Quem é o rei? O seu corpo é o rei ou sua alma é o rei? Who are you? Quem é você? Fala. Quem é você? Are you fala? No me. Radha Sundar. Okay. Fala. Rafaela. Whose name is Rafael? This body's name or soul's? Esse nome, Rafaela, esse nome é o nome do seu corpo ou o nome da sua alma? What? Body's name. Body. Body's name. So what is soul's name? E qual é o nome da sua alma? You don't know. Você não sabe, This is what. não é verdade? Have you seen your Atma, soul? Você já olhou para a sua alma, já viu a sua alma? How is he or how is she? Como é que é ele ou ela? This body is male body or female body, you are saying? Você acha, esse corpo aqui ele é masculino, esse corpo aqui é feminino. But your soul, male or female? E a sua alma é masculino, feminino? You don't know. Você You don't know sabe. about your soul, like the soul, like the Atma. Você não sabe sobre sua alma, quem é sua alma, como é sua alma, How is he or how is she? como é ele ou como é ela, How many hands, legs? Do you know about him? quantas mãos, quantas mãos tem sua alma, quantas pernas tem sua alma, You don't know. você não sabe. This body, you are looking this body, and this body is every day, every second changing. Esse corpo que a gente está vendo aqui, ele está sempre mudando, né? Está sempre em mudança. Body changing or not? Não é verdade? O corpo está sempre mudando. How do you know body change? Como você sabe disso? Que ele está mudando. One is small baby, then young youth. Porque um dia a gente foi bebê, e aí a gente passou pela juventude. This is what. Não é verdade? But soul, not changing. Italian translate. Aju nitya sasutoyam nahnate hanumane suride. Krishna told to Arjuna, Atma, that is God. Aju na jayati na mriyate. Atma does not take birth and also never die. Mas a alma é eterna e transcendental. Krishna diz para Arjuna, ele diz, o corpo, a alma, ela não nasce, não tem nascimento e também não tem morte. Try to understand the simple philosophy about soul. Tente compreender essa filosofia bem simples sobre a alma. Atma resides, soul resides this body is working. Esse corpo, ele só está funcionando porque tem uma alma dentro desse corpo. When soul goes out,
then body is lost. Se a alma sai do corpo, o corpo fica completamente inútil. Some people are thinking, what is Atma? Atma is as like gas, air. But this is not true. Algumas pessoas pensam que a alma é assim como o ar, é gasoso, mas isso não é verdade. If you put the air in the balloon, then balloon become big. Se você bota o ar dentro de um balão, o balão fica grande. Yeah? And when the gas going out from the balloon, then balloon will finish and burst. Se o ar sai do balão, ele murcha. In the same way, some people are thinking Atma is like gas or air. E aí algumas pessoas pensam, a alma é tipo um gás, assim, é um ar, assim. But this is not true. Isso não é verdade. Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita very clearly explain. So, this is the part and parcel of law. Srimad Bhagavad Gita, os Shastras, Upanishads, eles dizem que, Vedas Upanishads dizem que a alma é uma parte integrante do Senhor Supremo. But Atma's soul is very, very minute. Mas a alma é muito diminuta. So now coming in this way, Bharat Maharaj, first time he asked, who are king? Então, a primeira coisa, voltando, a primeira coisa que já Bharat Maharaj perguntou foi, quem é o rei? Your body is king or soul is king? O seu corpo é rei ou sua alma é o rei? And who give punishment to whom? E quem vai punir quem? And that time Rohan, he came out from his palanquin and he asked these things. Actually, I am going to listen this subject about soul from Kapil Dev. E aí, o rei, já arrogante, ele desceu do seu palanquim e falou, na verdade, eu estou indo ouvir sobre esse assunto de Kapila Deva. Kapila Deva vai falar sobre esse assunto para mim. That time Rohan is thinking, oh, I committed offense to Buddha's feet. Já arrogante, então, pensou, eu cometi uma ofensa aos seus pés de lótus. Eu ofendi você. So I committed offense to Buddha's feet. How possible I understand about the spiritual thing? Mas como eu cometi essa ofensa contra você, agora como é que eu vou entender sobre qualquer assunto espiritual? Because our scripture is clear. You committed offense to Buddha's feet of Shuddha Bhakta, then you lose everything. Porque as escrituras dizem, se uma pessoa ela comete ofensas, ela ofende um devoto puro do Senhor, um devoto muito avançado do Senhor, ela perde tudo que ela tem. Then Bharat Maharaj, he told, Rabhupanai tattapasana jachi na chitya nirvapana rupiyadva na chandasaneva jalagni sujjai vina mahatur padurajo obhiseva. Without taking shelter, respect of Shuddha Bhakta, and you cannot understand these spiritual things. E aí, Jadbharat, ele falou para o rei, sem abrigar-se, sem aceitar o abrigo de um devoto do Senhor, é impossível você adquirir qualquer conhecimento. By the Padma Karma, Jnana, Yoga, Austerity, Tapasya, reading Vedas, Sadhaya, then you can, without taking shelter, lotus feet of sadhu and guru. E ele disse, se você praticar karma, yoga, jnana, você buscar conhecimento por você mesmo nas escrituras, você não vai conseguir alcançar nada, você não vai conseguir adquirir nada.
Você precisa se abrigar nos pés de lótus de um devoto do Senhor. So that means if you want to know spiritual things, then completely surrender to the feet of Guru and Shastra. Então isso significa que se você quer conhecer as escrituras, ter conhecimento espiritual, você precisa se entregar, se render aos pés de lótus do mestre espiritual, do Guru e dos Vaishnavas. Nirvapnat grihadva na chandasa naiva jalagni surjai. Even you worship many demigod or demigoddess, like sun god, others, you cannot understand these spiritual things. E ele continuou: mesmo que você adore semideuses como o sol, mesmo assim você não vai conseguir adquirir esse conhecimento espiritual. Just to simply surrender to the feet of Guru and chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas o que você deve fazer é simplesmente se render aos pés de lótus de um mestre espiritual fidedigno e cantar os santos nomes do Senhor. Then Rugan Maharaj, he completely surrendered to the feet of Bharat Maharaj and he performed bhajan and sadhana. E então, naquele momento, Rahugan Maharaj, o rei, ele se rendeu aos pés de lótus de Bharat Maharaj e praticou sadhana e bhajana sob sua orientação. The conclusion is that Lord gives us the human body only for the bhajan and sadhana of Krishna. A conclusão é a seguinte: o Senhor, ele nos dá esse corpo humano somente para que nós pratiquemos atividades relacionadas a Deus, atividades espirituais, sadhana e bhajana. So you have to perform bhajan and sadhana this life. Otherwise, you lose this body and there is no again chance to get back human body or not. Então nós devemos aproveitar essa vida, esse corpo humano e praticarmos sadhana e bhajana, porque não há nenhuma garantia de que receberemos um corpo como esse em outra vida. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E cantem o Mahamandra. So, Bhaktivinoda Thakur also explained this way, one Bengali song explained this. Durlabha manava janma lobhya samsari Krishna bhajan dukkha kahivakar. Bhaktivinoda Thakur in lamented mood explained, I received the human body which is very, very rare, but I am not doing bhajan and sadhana. So what is the meaning of this life? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreve uma canção de lamentação, versos de lamentação, falando: agora eu recebi esse corpo humano, mas eu não estou praticando sadhana e bhajana, não estou engajado em serviço devocional, em vida espiritual. E então, qual é o sentido da minha vida? Kartaver mata ami kori parishram. We are doing hard work as like a donkey. A única coisa que eu faço é trabalhar feito um asno. Doing hard work, but what is the result? We get nothing. E qual é o resultado desse trabalho duro? Eu não vou receber nada. And day and night absorbed with our family. Dia e noite eu estou absorto em cuidar da minha família. So in this way, when we become old, then we give up this body. E então, o que vai acontecer? Um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou morrer. And then my body will go in where? Cemetery. E o meu corpo vai para onde? Ele vai para o cemitério. They will bury it, then small world insects, they will be cut and eaten. E aí, esse corpo aqui vai ser comido por insetos. Or if they will burn in the fire,
they transfer in ashes. Ou então, esse corpo vai ser queimado e vai ser transformado em cinzas. Yes. So here Bhaktivinoda Thakur explained this way, Ateva Mayamo Chari Buddhiman Nitya Tattva Krishna Bhakti Koruna Sandhan. Bhaktivinoda Thakur gives conclusion. You are intelligent, super person. Give up all kinds of the attachment, illusion, and chant holy name, and practice Suddha Bhakti pure devotional service to Krishna. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur conclui: ó pessoa inteligente, ó pessoa sóbria, pratique Sadhana Bhajana, cante os santos nomes do Senhor. E você vai alcançar o Senhor. What do you do? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, tell you, if the Sukriti not matured and accumulated, people listen thousand Jnana Vairagya Katha, knowledge and renunciation, that is not working, nothing. Maharaj está falando algo, ele está dizendo, a verdade é a seguinte: se você não tiver sukriti são méritos espirituais, méritos piedosos espirituais, atividades relacionadas ao serviço ao Senhor que nós fazemos em milhares de vidas passadas, estamos fazendo há milhares de vidas. Se nós não tivermos esses méritos espirituais acumulados e amadurecidos, a gente pode ouvir esse catar, essa conversa sobre renúncia e sobre cantar os santos nomes, mas a gente não vai ser tocado por isso. Give an example. If you put the seed on the barren land, barren, the seed will be never sprout and never plant will come. Se você, por exemplo, se você pega uma semente e você bota ela num campo que foi queimado, é isso? Um campo que não é fértil, né, estéril. Ele não vai nascer, aquela semente ali não vai nascer, não vai dar nenhum fruto. Barren land, understand? Some land completely salty. Even the grass not coming. If you planted or put any seed, that will be never sprouted. Que, assim, uma terra infértil é uma terra, por exemplo, muito salgada, né? Que ela nem grama nasce ali. Se você botar uma semente de qualquer coisa, não vai nascer nada, não vai brotar nada. Usar bhumite jano vijero papan. Usar bhumi means barren land. And if you put the seed will also never sprout. Então, em um campo infértil, não adianta você plantar nenhuma semente, ela não vai nascer. So that means when your Sukriti will be matured, accumulated, they will accept. E o que isso significa? Isso significa que quando o seu Sukriti, essas atividades piedosas espirituais, estiverem acumuladas e elas amadurecerem, aí você vai aceitar as coisas. So what will do now? Então agora o que você vai fazer? Collect Sukriti. Você vai fazer o que agora então? Agora você coleta Sukriti. This life collect Sukriti. Then one day your taste will come chanting holy name. One day taste will come associated with sadhu. Nessa vida, colete Sukriti, essas atividades piedosas, cante os santos nomes. E um dia você vai sentir gosto por cantar esses santos nomes. Em alguma vida você vai sentir gosto por cantar os santos nomes e vai sentir gosto por se associar com pessoas santas, Vaishnavas. So how will collect Sukriti? Como que nós vamos coletar Sukriti? Lord is very merciful. He arranges us how will collect Sukriti. Então, o Senhor é muito misericordioso e Ele nos deu a fórmula de como nós vamos acumular Sukriti. Best process collect Sukriti, take Mahaprasad.
O melhor processo de acumular essas atividades piedosas é tomar Mahaprasada, alimento que foi oferecido ao Senhor. Because this Mahaprasada directs the remnants of Lord Bhagavad. Porque Mahaprasada, o que é Mahaprasada? Os remanentes do Senhor, é o que o Senhor deixou para a gente. That is called food for life. You offer Thakurji, and that is called Mahaprasada. That Mahaprasada take this Mahaprasada very powerful and create the Sukriti. Então, isso é a comida para a vida mesmo, né? Isso quer dizer, a gente oferece esse alimento para o Senhor prova e Ele nos dá aquilo que restou. E essa é a misericórdia dele. This is true, 100%. Isso é verdade. Many devotees, they used to come temple just when Mahaprasad distributed. Every Sunday coming. Then, when Sukriti, then one day they become devotee. Isso é verdade. Eu já vi isso várias vezes. No templo, os devotos, algumas pessoas vinham e elas só vinham no domingo assim para comer, para tomar prachada, e aí com o tempo elas foram amadurecendo e aí elas começaram a ouvir Harikatha e se tornaram devotas. So Bhaktivedanta Swami Maharaj told, okay, distribute the prasad, food distribution prasad. This is very powerful and direct connection and Sukriti creators. E então Swami Maharaj, Srila Prabhupada, Swami Maharaj, ele pregou bastante isso. A gente deve distribuir essa prachada, a gente deve oferecer alimento para o Senhor e distribuir para todas as pessoas, porque isso é muito poderoso, é diretamente Sukriti, é uma relação direta com o Senhor. O prachada não é diferente de Krishna. Because this Mahaprasada is transcendental, aprakita. Essa Mahaprasada é aprakita, Mahaprasadi Govinde Namarvamani Vaishnave Salpapunna Batangrajana Vissasani Vajayate. You learn this word. Aprendam esse verso. This transcendental Mahaprasada means which you offer to Lord Krishna. These are remnants of Lord Krishna. This is direct and very powerful. Mahaprasada são os remanentes do que você ofereceu para Krishna. Você ofereceu para Krishna e depois você honrou essa prasada. Então é muito poderoso e é uma conexão direta com o Senhor. Ramanujarya Katha Ramanujarya is the incarnation of Lakshman. Ramanujacharya, existe um kata, esse kata é muito poderoso. Ramanujacharya, ele é uma encarnação direta de Lakshman. Once Ramanujacharya told his own servant, personal servant, okay, my remnants don't give to anyone. Certa vez, Ramanujacharya ele falou para os seus servos, os meus remanentes não entreguem eles para ninguém. O que eu comi aqui não entregue o resto para ninguém. You leave this prasad under the tree. Leve isso aqui e jogue debaixo de uma árvore. Then meantime, one snake. E aí nesse meio tempo, né, uma cobra se aproximou. Then snake just ate Ramanujacharya Mahaprasad. E aí essa cobra ela foi lá e comeu o que tinha sobrado de Ramanujacharya, que ele tinha comido, ela foi lá e comeu os remanentes dele. Then snake gave up body and made managed a very nice, beautiful things in form. E naquele mesmo momento aquela cobra abandonou o corpo e manifestou uma forma muito bela. And also parikrama to Ramanujacharya. E ele circumambulou Ramanujacharya, deu voltas ao redor dele assim. Then Ramanujacharya asked him, who are you? E aí Ramanujacharya falou, ei, quem é você? That time he told, previous life I committed offense loaded with a Vaishnava, so now I become snake. E aí a resposta foi daquela pessoa que estava circumambulando. Na vida passada eu cometi ofensas aos pés de lótus dos Vaishnavas. E aí por isso eu virei uma cobra. Now I took your remnants
So now all my offense disappear. Now I manifest my gifts of body and going to do good. E agora, quando eu comi os seus remanentes, todas essas ofensas foram destruídas e eu manifestei esse meu corpo transcendental e agora estou indo para Vaikuntha, o mundo espiritual, servir o Senhor. So our scripture also explain this. Bhakta Vada Duriyar, Bhakta Vada Jal, Bhakta Bhakta Sejaitin Sadhaner Var, Eitin Hoite Prema Hoy, Sarva Shastri Pukariya Kol. Charan Chaitamrita Prasad. The remnants of Lord or remnants of Shuddha Bhakta, how is powerful. Então, nossas escrituras dizem isso. Os remanentes de um Shuddha Bhakta, um devoto do Senhor, um devoto puro do Senhor, são muito poderosos. Os remanentes deles são muito poderosos. So, with firm faith, you take the remnants of the Lord. That is called Mahaprasad. E por isso, com fé firme, nós devemos tomar esses remanentes do Senhor, aquilo que é oferecido para o Senhor, Mahaprasad. Every day you have to take Mahaprasad. Todos os dias você tem que tomar Mahaprasad. Without Mahaprasad, don't eat anything. Se não for Mahaprasad, é melhor não comer nada. At least in your mind, you offer to Thakur. Pelo menos na sua mente você deve oferecer para Thakurji. If you want to ice cream, se você quer um sorvete, por exemplo, then your Mahabhag will come. Aí você vai ficar rouco. Understand? She becomes sick because his house, what is his house? No, in Santosh. In the Jayadev? The first place. first place. Yeah, Jayadeva Prabhu's house. No, his house also give the ice cream. What is it? Where? Santosh. Oh, this Jayadeva. No, doctor. É médico? Radha Govinda. Radha Ah. I told he said taken lots of then Mahabhav coming. Fogo, quer dizer. He likes. I said, Mahaprasad is very powerful. Voltando, Mahaprasad é muito poderoso. So every day take Mahaprasad. Então todos os dias nós Don't devemos take tomar Mahaprasad. without Mahaprasad. Se não é Mahaprasad, é melhor não comer. You understand? Entendem? What do you like? Ice cream also. Vocês gostam de sorvete, chocolate? Chocolate. Are chocolate not good? Chocolate não é bom. Then your teeth will become finished. Then you very quick become lose your teeth. Se você comer muito chocolate, você vai perder todos os seus dentes. If you want to become babushka, what is called? Old lady. Old lady. So you will take chocolate. Se você quer se tornar uma mulher bem velha, assim, é só comer chocolate, bastante chocolate. And chant holy names. Hare Krishna, Deve cantar os seus Hare nomes. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actual best process Sukriti chanting holy names, sadhana and sattva both. Na verdade, o melhor processo para acumular esse Sukriti é cantar os santos nomes do Senhor. Tanto o cantar dos santos nomes é tanto o processo quanto a meta. If you have no taste to chanting holy name, also chant by force. Mesmo que você não tenha gosto nenhum por cantar os santos nomes, cante à força. And understand, every day, even have no taste, I know. É difícil, né? Talvez você não tenha gosto por cantar os santos nomes.
if anybody is suffering from the disease of yellow fever, everything is what bitter. Qual é o nome dessa doença? Yellow fever. É como se quando uma pessoa tá doente de icterícia, né? Tudo que ela come é febre amarela, algo do gênero, né? A pessoa fica amarela. Ela fica amarela, a pessoa fica amarela, é uma doença do fígado. E aí tudo que ela come é amargo. So for this regard, Goswami Pad also explained it. Sat Krishnama Charitadi Sita Upi Avidya. Here the yellow fever, if you eat anything, bitterness will come. Even the sugar candy also bitter. But again and again taking the sugar candy, then slowly yellow fever, and going down, then sweet taste will come. Se você está com essa doença, icterícia, e você, mesmo que você coma açúcar, candy, é um tipo de açúcar, que você come, ele deveria ser doce, mas mesmo ele fica amargo, e você não consegue sentir nada doce, mas ele é o próprio remédio, e quanto mais você come ele, você vai, aí depois de um tempo você começa a sentir o gosto doce. In the same way, if you have no taste to chanting holy names, but again and again by for chanting holy names, then one day your taste will come chanting holy names. E dessa forma, da mesma forma, mesmo que você não tenha vontade, gosto por cantar os santos nomes, você deve, mesmo que de maneira forçada, cantar. Um dia esse gosto vai aparecer. This is the process. Esse é o processo. They have no taste chanting holy names. Muitas pessoas reclamam, mas eu não gosto de cantar os santos nomes. Why? Two reasons. Maybe asat sangha, bad association. And for this regard, no taste to chanting holy names. Por que isso acontece? Prioritariamente acontece por dois motivos. A satsanga, ou seja, você se associa com aquilo que você não deveria estar se associando, coisas ruins, e por isso você perde o gosto por cantar, ou não tem. Asat sangha tag, Vaishnava achar. Give up the bad association and always associate sadhu, satsanga. A satsanga que é a Vaishnavacharya. Primeiro você deve abandonar a má associação, aquilo que não é bom, uma associação ruim, né? E se associar com pessoas santas, pessoas que estão buscando que têm o caminho da espiritualidade, Vaishnavas. If it's not possible, always associate with Vaishnava, you will associate with Grantha Bhagavad. Mas nem sempre a gente está na presença de um Vaishnava, consegue estar na presença de um Vaishnava. Então, como a gente pode se associar com os Vaishnavas? Através dos livros. Every day you read Chaitanya Charitamrita, you are associated with Krishnadas Kaviraj Goswami. Se você lê todos os dias do Shri Chaitanya Charitamrita, você pode se associar com Krishnadas Kaviraj Goswami. In this way you associate with sadhu sangha and nama sankirtan. Dessa forma, nós devemos buscar associação, buscar a companhia dos sadhus e Nam Sankirtana, cantar os santos nomes. Sadhu sangha Nam Sankirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram.